o sino das notificações. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal favorito, o Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Estamos aqui, no Dr. Cast, beleza? O link deste corte estará na descrição deste vídeo. Temos Edson Toshio contra 5 cristãos. O tema central deste corte é Deus não existe e nem é. E aí, vamos falar sério. Você acha mesmo que Deus não existe? Estou falando de Deus cristão, não estou falando de qualquer possibilidade da existência de uma divindade. Outra coisa, esquece esse negócio de Deus bonzinho, que te ama. Estou falando numa categoria geral. Beleza? Existe alguma potência, força, energia? Existe algo superior que deu start, início, estruturou, que sustenta, mantém ou não está nem aí para o que fez, que é esta realidade? Vamos lá, a sua suspeita mais sincera, a sua suspeita mais sincera. Sem categorizar em uma religião, sem colocar em deísmo, teísmo, panteísmo, não. De uma maneira assim, bem assim, sem nenhuma categoria. Só na questão de uma entidade superior, esteja ela te sacaneando ou não. E aí, você acha que existe? Deixa os seus comentários aqui. Obviamente o debate aqui se concentrará, no Deus cristão, no teísmo clássico cristão, e Edson Toshio argumentando de que este não existe. Você sabe como funciona, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí, beleza? Claro, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal sempre. Então, vambora, vai, play! Deus não existe e nem é. Eu gostaria de saber quem que vai aqui querer participar primeiro. Ei, essa alegria? Você é o? Tudo bem, Jadson? Essa alegria, Jadson. Então, Edson Toshio, você disse que Deus, para ser real, ele deveria que aparecer, se manifestar. Então, o critério que você impõe para algo ser real é que algo deve ser visto. Porém, isso é falacioso. Porque aparecer, se manifestar para ser real, foi a sua fala, isso é uma incoerência. Você disse que ele deve se revelar. Porém, Deus ele é real, pela impossibilidade do contrário. Nesse debate, nós estamos utilizando algo que custa caro para o teísmo cristão, que é os princípios da lógica. Princípios esse que eu vou desenvolver agora meu argumento, que eu vou levar apenas um minuto, que é, se Deus é real, os princípios da lógica existem. E aí eu vou demonstrar que Deus ele é real, porque sem ele nós não poderíamos provar nada. A lógica ela é imaterial, a lógica ela é proposicional, ela é eterna, atemporal, normativa, e ela é imutável e ela é universal. E essa lógica, ela aponta para a existência de Deus, ela nos revela a Deus. Segundo sua visão de mundo, qual é o fundamento da lógica? Primeiro, vamos lá. Quando eu falo que tem que se manifestar, aí depende, a gente está aqui com cristãos, o seu Deus da Bíblia pode se manifestar de diversas formas, né? Algumas pessoas gostam de falar assim, não, é que Deus é Espírito, João 4 diz que Deus é Espírito, então obviamente ele não pode se manifestar e tem coisas que existem que não são visíveis, então você está indo, caindo num erro de categoria, só que não. Você entende que aqui nós estamos para defender o teísmo clássico? Você sabe não, que eu estou pensando simplesmente, você talvez defenda o teísmo clássico, tem gente aqui que vai defender o adventismo e outras coisas. O que importa você é fala Deus, que nós não estamos aqui para defender o teísmo clássico, você demonstra um desconhecimento em relação à cosmovisão cristã. Momento. A gente não vai entrar... Pera, um momento. Um momentinho. A gente não vai ficar entrando aqui em debate filosófico, porque cada um vai tendo uma linha específica da filosofia que debate sobre Deus. A gente está falando sobre God. Filosófica.
Whatever. Não é, por exemplo, é ateísmo clássico ou não é o clássico? Não importa. Eu estou falando Proposições sobre se referem Deus. à E o lógica. seu Deus é o cristão, que é baseado na Então, Bíblia. como você Calma, disse calma, que é um momentinho. uma prova? Um momentinho. Eu não quero saber se a lógica é atemporal. Então, eu nem sei de onde você tirou que a lógica é atemporal, de onde você veio com isso. O que eu quero saber Isso aí é uma loucura. Sinceramente. Isso é maluquice. A lógica, ela não tá ali pra uma entidade. A lógica, ela é normativa. Não é causal de nada. Ela não produz nada no mundo. Ela é o resultado das nossas proposições. É isso, cara. Que maluquice é essa, cara? A lógica, está tratando a lógica como se fosse um ser. Dando uma certa ontologia da lógica. Lógica é norma, cara. São coisas normativas, cara. São proposições, não é um ser, não é uma entidade. Cara, só dá maluco. Só dá doido. de Algo Deus. sempre existiu. Você Tem consegue, como algo ter você sempre existido consegue, e não ter sempre existido no mesmo você sentido? consegue trazer Deus à manifestação Sim, agora? demonstrar de forma lógica. Assim Não, como não, não. 1 mais 1 Não. é igual a 2. Eu posso pegar e transformar de forma lógica, eu vou falar o seguinte, e você não vai conseguir refutar. Por exemplo, A lógica, ela manifesta. Por exemplo, vai ter lógica completa, o que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, tudo que tem na minha garagem é real. Tem um dragão invisível na minha garagem. Então, Logo- é uma falsa analogia. Logo, É uma falsa analogia. Logo, qual é a Porque conclusão? Qual é a dragões conclusão? Tem não as existem. premissas. Dragões são logo, seres mitológicos. Logo, Deus é um ai, ser Deus real. é o quê? Deus é um ser real. Não é. Então, quando eu Prova falo ele que a agora. lógica Não, não, não. manifesta A Deus, lógica é porque não a prova lógica nada. ela é proposicional. Errado. A lógica não prova Proposições residem na onde? A Edson? lógica Você não já prova viu uma nada. proposição? Eu acabei de falar para Lógica se refere a conteúdo da mente. E nós somos Exato. seres contingentes. Certo. Ou seja, nós Não, viemos a contingente existir. depende, né? Nós Mas vamos viemos lá. a existir ou não? Vamos lá, pensa. Nós Até o viemos a seu Deus existir? veio a existir, tem data. Agora Não, sim. segundo o sim. teísmo cristão, Deus é sempre eterno. Deus sempre Tá existiu. errado. Salmos Não, não. 90. É sempre Desde eterno, eternidade até dependendo do eternidade, conceito, pode ser ele outra sempre coisa, mas existiu. beleza. Vamos lá, pensa. Mas deixa eu só calma, desenvolver- calma aí. Contexto. Tema. Deus não existe e nem é. Você Sim, está eu tô querendo falar de demonstrando lógica. que a Eu estou lógica falando aponta que pra pela essência de lógica Deus. eu posso provar que eu tenho um dragão invisível na minha garagem. Não, você porque é uma consegue falsa refutar. analogia. Não é falsa analogia. É uso de lógica Proposições interna residem correta na e mente. acabou. Nós é não que pra vemos você... Sabe o que é proposições. falsa analogia? Então nós somos Sabe o que seres é falsa contingentes. analogia? Sabe o que Seres é falsa contingentes analogia? que vieram a existir. Você está comparando a lógica, Deus com lógica. Ela é... Caraca, mano. De onde saiu esse maluco? De onde saiu esse maluco, cara? Que doideira, que doideira. Cara, se eu tenho uma afirmação, uma hipótese, que ela não pode ser testada, ela não pode ser confirmada, ela não pode ser refutada, então, epistemicamente, é vazia. É só isso. As pessoas às vezes querem criar complicações. Cara, olha só, Deus não tem como qualquer divindade, com aquilo que nós temos hoje, olhando por uma perspectiva empírica, ser provada ou desprovada. É só isso. Argumento não é evidência para nenhum lado. Agora, o debate, ele se concentra na especificidade se existe o Deus cristão, que é ele carrega em si uma série de atributos conferidos pela teologia, ou seja, atributos que a teologia afirma, que ela atesta, e aí nós vamos discutir se esses atributos, a esse Deus, podemos ver a sua existência. Aí complica um pouco, porque toda a construção vem da teologia. São compreensões de leituras dos textos bíblicos. Essas compreensões formam as doutrinas, formam as teologias. E aí que a coisa começa a dar ruim. Você disse que ela não é atemporal. Antes de existir nenhum ser humano, a Quer lógica dizer que a existia? lógica já existia, então? Antes Sim. Lógico que não. Eu A te faço lógica uma é pergunta, oriunda então. do ser humano. Antes de existir o ser humano, poderia o mundo existir e não existir no mesmo sentido? Peraí, antes de o mundo existir, não sei o que Antes de você fala... existir qualquer ser humano, poderia o mundo existir e não existir no mesmo sentido?
O mundo Não, existia em que porque- aspecto? O mundo existia normal bem antes da gente. Não tem como existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo Homo sentido. sapiens e tal, já existia Então, mas o mundo todo existir é bonitinho. princípio da identidade. E Não, como eu o- disse, a o lógica era fato, proposicional. o mundo se refere existia. a proposições. O mundo Proposições são existia. conteúdo da mente. Calma aí. Então, Você tá essa lógica, ela calma, manifesta o próprio relaxa. Deus. Você tem que Corresiste ter às o domínio. proposições. Você tem o Espírito Santo? Com certeza. Espírito Santo, Gálatas Ele tá capítulo 5, falando, versículo cara. 22, 23, você tem que ter mansidão, domínio, se controle. Sim, eu sou a Vamos pessoa lá. mais calma, eu acho que você Não, pode tudo pensar. bem, mas tem que se controlar. Porque, assim, É que um você tá debate, viajando. Edson, Não, calma. debate é Calma! Domínio próprio. Você tá provando que eu tô certo que não tem Espírito Santo nenhum. Não, eu tô Vamos lá, demonstrando que Deus é real pela lógica. Qual que é o Calma, fundamento da lógica? Você muda sua visão de mundo calma, ateísta. calma, Jadson. Qual que é a sua Respira, visão? respira. Isso daí é pelo ridículo. Espírito Santo revela pra ele que ele tem que se controlar. Isso, pessoal, é quando a Mas vamos pessoa lá. ela é refutada. O ateísmo Vamos lá, dele não não. tem uma base Agora para a vem. lógica. Porque se a lógica ela é proposicional, nós somos seres contingentes, e a lógica é aplicada na realidade, ela deve Errou. existir em Não algum tem lugar. lógica nenhuma. Eu Então, vou te Deus mostrar é o agora. fundamento da lógica. Você errou. Calma aí, cara. Que maluquice que Deus é o fundamento da lógica. Ah! Que maluquice é essa? Que maluquice. Caramba. Tá bravo. Tá bravo. Tá difícil. Mas Precisa da lógica Você cometeu a residem na falácia mente de de falsa Deus. equivalência ao colocar um Deus que seria pessoal, onipresente, onipotente, que interagiria com as pessoas. Deus do teísmo Você está clássico. comparando ele com lógica. Lógica tem, por acaso, algum desses tipos de propriedades? Com certeza. Não, A não lógica tem. é eterna. Agora, Algo a lógica sempre é Deus? existiu. A lógica cria as Sim, coisas? a lógica A lógica reside que cria em as uma coisas? mente. Errou. Então é necessário uma Você mente cometeu a a falácia qual feia fundamente e a não nova seita cristã criada, fundada aqui agora. Nova seita cristã. Ai, caramba, a lógica é eterna. Olha só, nós temos agora o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo e a lógica. Porque a lógica, ela é eterna e imutável. Olha aí, ó. Oh, cara. O cara tratou a lógica como um ser, uma entidade. Eita, rapaz, que loucura. lógica conseguiu provar e essa mente Deus. é Mais uma Deus, vez, eu pessoal. ganhei. Deus é o fundamento da lógica. perdeu. Caraca, agora a lógica é Deus. É cada merda. João capítulo 1, versículo 1. Cara, infelizmente eu tenho que rir, porque Toshio falou correto, né? Pô, que merda, cara. Caramba. Pô, Lá não tá lógica, não, embora é logos, mas você sabe que é outra Logos, coisa, né? lógica. Não. E então são dois deuses? Aí já é outro tema para debate. Já são dois deuses lá? Identidade de Deus. Porque você quer usar. Não, se você quiser usar João capítulo 1, você crê em dois deuses. Vamos lá. Deixa eu falar o porquê, porque se estiver gravando é porque está escrito lá, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, então tem dois deuses. Tudo bem? Opa, Boa tarde. vamos sentar. Você é o? Diego Fernandes. Diego, Tudo bem? beleza? Vamos lá. Beleza, pode ir com essa alegria. Toshio afirmou que se Deus existisse, Deus deveria. Essa, por si só, já é uma frase falaciosa. Por quê? Isso demonstra que o seu problema não é de ateísmo, o seu problema é de modus operandi. Ou seja, quando você diz que Deus deveria, você quer ditar como Deus deveria ser. E não, olha só, veja bem, veja bem. Não. Olha só, eu não sou ateu, beleza? Mas eu compreendo a colocação do Edson Toshio mediante as construções teológicas que vigoram nos púlpitos e nos meios populares. Então, olha só, a lógica é a lógica do Deus intervencionista. Essa é a lógica teológica popular. E de muitos púlpitos. E não importa se é pentecostal, reformado, é um Deus que está ali, ó, intervindo na história, fazendo, agindo e tudo mais. A teologia, a partir de textos bíblicos, traz a afirmação de que agora o Pai age pelo Espírito. Então agora a ação dessa trindade divina, né, após a ascensão de Jesus aos céus, ela se dá, essa comunicação, essa ação, através do Espírito Santo. Então, é assim que um apologeta deveria argumentar. Ele deveria
estar munido do conhecimento bíblico genuíno e ele argumentar. Genuíno que eu falo, o cara que lê a Bíblia, porque esses caras não lê a Bíblia. E aí você argumentar que, olha, não, de acordo com o que eu acredito, que é o teísmo cristão, nós vivemos agora, nesse momento, pela atuação do Espírito Santo. É ele que fala e age no mundo. Aí você vai em Efésios, você vai em Colossenses, aí você vai destrinchando os textos que narram essa perspectiva. Diz que agora ele fala pelo Espírito, agora é o Espírito que age, agora é o Espírito que convence o homem do pecado e do juízo. Não é mais aquele período do Javé exterminador do Antigo Testamento, Javézão com a espada e que vai no arraial e que lança praga e que abre o mar e que tira a água da rocha e que para o Rio Jordão, entendeu? E esse Javézão, ele muda, né? Ele vai ficando meio cansado do que ele está fazendo. Ele vê que pela força não adianta. Nem por urim, tumim. Aí ele vê um colega dele chamado Ahura Mazda e falou, pô, vou me parecer mais com você. Você é mais da paz, você é mais abstrato. Eu vou me parecer com você. Você, Ahura. Beleza? Aí ele começa a falar através de arautos, de profetas, né? Ele começa a falar através de Zaratustras, arautos, profetas e tudo mais. Aí depois, né, começa o movimento messiânico de libertação social, política, religiosa e cosmológica a ganhar muita força, principalmente naquele período ali que o pessoal gosta de chamar de interbíblico, né? E aí surge a expectativa messiânica, começa a enfervecer muito grande. E aí você tem os textos que são produzidos dizendo o que o Messias vai falar, o que o Messias vai fazer, como ele vai ser. Ele é filho de Davi, ele é celeste, ele vem do alto, ele é o filho do homem, ele é o eleito, ele é o filho de José, tem na tradição também. Ele é o profeta, tem também na tradição acerca disso aí. Ou seja, ele é isso tudo, né? Ele é Messias bem filho de Davi, ele é o Messias, o profeta, sacerdotal, filho de José, ele é o Messias celeste. E aí isso tudo é concentrado nessa revelação de que nasce um ente especial. E ele é chamado de Jesus, depois identificado como Jesus de Nazaré ou o Nazareno, né? E aí o pai, então, nessa janela, fala através do filho. É o filho que se comunica. E aí o filho sobe a César. Cara, é isso. Um apologeta, ele iria nessa direção. Apologega eu já não sei. Mas o apologeta iria nessa direção. Um apologegue, não sei. Eu não estou dizendo que os argumentos são verdadeiros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, olha, isso aqui é o fato, é assim que é. Não. Eu estou dizendo que um apologeta com A maiúsculo faria e exporia dessa forma. Entendeu? Agora, esse pessoal aí da Shopee, eu não sei de onde saíram, não. Então o seu problema não é negar que Deus existe, o seu problema é que Deus não está dentro da caixa de sapato, a qual você criou e acha que Deus deveria agir dentro dessa caixa. Não. A afirmação Isso que Deus aí, deveria... isso aí é o que está na Bíblia. A afirmação que Deus deveria era falsa porque Deus existindo, se você assume o pressuposto da existência de Deus, ele é todo poderoso, portanto ele não deveria nada. Nós somos criaturas contingentes, não necessárias. Nós temos deveres, Deus não tem nenhum dever. Quando você diz que você é... Ele tem dever com a palavra dele? Deus não tem nenhum dever. Ele tem um dever com a palavra acima. dele ou não? Ele está acima. Ele viola a própria palavra dele ou não? Se a palavra é dele, qual dever ele tem com a palavra que é dele É mesmo? simples. A palavra é Vocês dele. são cristãos. Está escrito que tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, ele o fará. Tudo. Então, se você pegar e vocês estão aqui, Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E tudo o que vocês pedirem, eu farei para que assim o Pai seja glorificado. Você demonstra um desconhecimento do texto bíblico. Agora, abre o texto aí. Você... Cara, ele se compromete com a palavra dele. A palavra dele nunca volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz. Então sim, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, estas não hão de passar.
Então, sim, a palavra dele, ele se compromete com a palavra dele. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Então, dentro da construção teológica, desse apanhado de versículos e de tantos outros versículos, ele cumpre a palavra dele. A palavra dele, ele cumpre, ele não volta atrás. A palavra dele faz o que é da vontade dele. Então, eu tô falando, esse pessoal é apologeta da Shopee. Estou dizendo, ninguém tá acreditando. Eu sei que você sabe que é apologeta da Shopee. Se eu errei. Agora eu quero que você pegue e faça acontecer e vê se é verdade ou não. Vamos Deus vai conseguir. Tem 2 ou 3, nós temos 6. Eu quero saber se vocês vão pegar e fazer. É tudo, qualquer coisa que você pedir. Se quiser abrir Mateus capítulo 18, 18 a 20, calma. Tá escrito qualquer coisa. Consegue pedir agora? Consegue pedir agora? Posso falar, vou ter que te atropelar. Consegue pedir agora ou não? Lá. Você demonstra o desconhecimento do texto bíblico quando você usa fora de contexto. O texto que você citou em questão é uma demanda judicial. 2 ou 3 reunidos em meu nome não tem nada a ver com o que você está falando de milagre. Quando ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está falando de uma demanda judicial aonde Jesus Cristo, onde a pessoa de Jesus Cristo é a causa que solicita a demanda, ou seja, que finaliza aquela petição judicial. Quando você diz que está... Qual é a petição judicial que está no contexto? Repete aí. A petição judicial pode ser qualquer uma. Essa aqui é uma petição judicial. Pronto. Quando no dia a você dia. Diz, cadê Deus no dia a dia? Quando você diz que a Bíblia diz tudo que pedis em meu nome isso farei, você está fazendo um pequeno recorte de um pequeno texto lá de Você acabou de negar a Bíblia, parabéns. Você está fazendo um pequeno recorte. Não, eu assumo a Bíblia como um todo. Eu não faço o recorte dela tirando ela do contexto. Tá errado. A Bíblia também ensina assim... nem tudo que você pede é a vontade de Deus. Então eu não tenho como saber se tudo que eu vou estar pedindo é a vontade de Deus. A Bíblia já pensou em pedir pedis e não recebeis porque pedis mal. Exato. Pedis e não recebeis Você já porque pedis pediu, mal. a gente pode pedir certo. Eu vou continuar. Você está usando o Tiago. Não, você está argumentando falácia. Não, você não quer ouvir o argumento. Você está fazendo coisa errada. Calma. Relaxa. Cadê o Espírito Santo aí? Mais uma vez eu ganhei. Você vai só usar esse argumento falacioso. Porque eu sempre ganho. Não é verdade. Tomar a palavra. Esse é um dos textos mais difíceis da literatura neotestamentária. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis, ou tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis, que também é um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, verso 22. Eu até abri aqui para confirmar. Então você tem essas máximas no Novo Testamento e todas essas máximas estão em contextos difíceis de se compreender. Tá? Então não é fácil não, mas não é jurídico. Por exemplo, Mateus 21, 22 está dentro do contexto da passagem da figueira seca. Então não é um texto fácil, é um texto difícil. Tá? Teologicamente falando, né? Exegeticamente falando, você consegue olhar o contexto. Agora, se você joga uma lente teológica e tenta jogar ali, é complicado, tá? Mas o rapaz aí do jurídico... jurídico, o que ele tá falando, cara? Será que ele tá lembrando de Mateus 18, 15? De repente é isso, né? Se teu irmão pecar contra ti, pode ser isso. Pode ser que ele esteja no Mateus, no contexto de Mateus 18, 15 em diante. Né? Que aí fala lá no versículo 18, em verdade. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu no meio, tá? Aí estou no meio deles. A letra pequenininha dessa Bíblia aqui que eu tô no meio deles. Será que eu não estou precisando usar óculos? Eu tenho apresentado dificuldade com as letras pequenas. Mas não está embaçando ainda não. Mas vamos lá, né? Vamos ver. Então deve ser esse contexto que jurídico. É uma questão eclesiológica, né? Da eclesiologia aqui, primitiva, né? Formação do núcleo espiritual dos seguidores de Jesus. Complicado, esse pessoal aí, esses apologetas aí, eles estão complicados. Edson Toshi tá amassando. Se você chegou até aqui nesse vídeo,
neste vídeo. Digita aí, Edson Toshio está amassando. Se você chegou até aqui, quem chegar no começo do vídeo não vai... vai entender um pouco, né? Mas tem que dar o braço a torcer. Edson Toshio está amassando. Está amassando. Vambora. Essa Sempre é força verdade. e causar Calma. esse argumento do vitimismo. Calma, não é vitimismo, é só a Você verdade. precisa ouvir o argumento. Você que está ouvindo. Não, porque você já está fazendo errado. Quando você fala que não sei qual é a vontade de Deus, é simples. Você poderia pedir e falar qual é a vontade de Deus. Eu não falei que eu não sei. Você está botando a palavra na minha boca. Você falou Por que isso eu não disse sei se aquilo que eu vou pedir é da vontade de Deus. Você falou, tá gravado. Eu estava enumerando Outra situações questão. pelas quais os pedidos não Pode ser que eu peça porque eu pedi mal. Eu enumerei um, você não deixou eu enumerar nem o segundo. Você Tudo poderia pedir para Deus se manifestar e simplesmente seria para provar, como eu falei bem no início aqui, que todo mundo saberia quem é Deus. Então vamos lá. Se O que vocês você fizessem quer não é isso, Deus. Você quer um faria capacho o quê? que realiza as suas vontades, um Não. gênio da lâmpada mágica que você faz Então você está negando João 14 de 12 a 14. Então você está negando eu estou João. aceitando Você dentro está do negando. contexto. Você está negando a Bíblia. Ele O falou que contexto- qualquer coisa que você pedir vai ser feito. Se ele disse contexto qualquer de coisa, é pedido, qualquer coisa. O contexto de pedido é inúmeros textos. Você não pode olhar um texto único. Agora me responda. É Para por quem isso que tem Jesus um falou, próximo tema para aí que quem ninguém é cristão de Jesus falou, verdade. para quem Jesus falou tudo que pedis em meu nome se farei. Para quem foi que ele falou isso? Ele disse o seguinte. Para quem? Para quem? Em verdade Pra vos quem? digo, todo aquele que Pra crê quem ele em falou? mim. Opa, você quer falar que é só Pra para os quem ele apóstolos? falou? Não. Para quem ele falou? Ele estava falando para os apóstolos naquele momento, ele disse o quê? Exclusivamente para os apóstolos. Errado, porque ele... Tudo que pedis em meu nome se Não, farei. João ele 14. falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras maiores, porque eu vou para junto demonstra do Pai. desconhecer o texto de novo. Você a palavra crê, grega, você a palavra crê grega em não Jesus diz maiores, ou não? mais espetaculares. Você crê maiores em em termos de Jesus? quantidade. Quando você vai para o livro pode de Atos, fazer, é só multiplicar quando mais você vinho. vai Consegue pro livro de multiplicar, Atos, fazer vinho aqui? No capítulo 3 de Atos, o apóstolo Pedro, em um discurso, ele ganha 3.000 almas. Então, quando Jesus usa a palavra grega missel, que é maior, não é maior de mais espetaculares. O que ou de mais aconteceu incríveis. antes da pregação? A palavra é simplesmente maior em extensão. O que aconteceu antes da pregação? Você sabe o O que contexto? aconteceu antes da Você pregação? sabe o contexto? O que aconteceu antes da Jesus diz pregação? assim, ó, eu vou para o Pai. Por quê? Porque eu vou para o Pai, vocês farão obras maiores, no sentido de que, qual que é a palavra grega maior? No sentido de que eu não vou estar mais aqui, eu vou para o Pai, não vou estar mais aqui. Ele é Então onipresente, vocês vão alcançar deveria mais estar, né? gente, vocês vão alcançar mais pessoas com a pregação do Evangelho. Contradição já, tá Isso vendo? se completa em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Isso se completa. Mas aí você tá maluco, pô. Não é só pregação. Você acabou de dar o exemplo de Marcos agora. Você não leu? Expulsarão demônios. Falarão novas línguas, novos idiomas. Se beberem algo mortífero, não lhes acontecerá dano algum. Pegarão serpentes e escorpiões. Claro, serpentes e escorpiões ali não é literal. Isso aí... Mas tem todo um conjunto de questões ali que falam da demonstração do poder do evangelho. Porque a obra do Messias era essa, né? É aquela que está lá em Enoque, alocada, e que aparece Jesus fazendo no Novo Testamento. Promovendo cura, anunciando a boa nova aos pobres, curando os cegos. Então, como é que você fala que não é essa obra que é exclusivamente pregação do evangelho e do nada cita Marcos 16? Completa em Atos, A no capítulo 1, no interpolação, né? versículo O 8. texto falso que vem aí em Marcos capítulo 15, é verdade. Você não tem Então, como vamos lá. provar que o texto é falso. A crítica textual já Você não- provou faz tempo. Não, a aliás, crítica textual aliás tem debate. contradição. A crítica tem textual contradição debate. até o A versículo crítica- 8. A crítica que lá textual debate o final alongado. Não, mas tá isso errado. em nada, Tá em errado. nada Porque prejudica lá no a começo diz coerência vem do para texto. Galileia e ele pega a parte de Lucas e joga lá do versículo 9 em diante, aí vai para Jerusalém. Tá errado. É um acréscimo, não é um Vamos ter acréscimo. mais oportunidade. Vamos lá. Tá gravando normal, né? E aí, aí? tudo bem? Só alegria aí, Prazer Igor. De boa, trocar prazer, ideia é com você nóis. aí de novo. Tamo junto. Toshio-san. Prazer também, tamo junto, é nóis. A afirmação é Deus não existe nem é, né? É verdade, é verdade. Opa, tá valendo. Estamos no mesmo tema. Vamos lá. Ô, Toshio, qual que seria a prova que você tem para alegar essa afirmação, né? Deus não Boa, existe ou boa. Deus não é? Bom, Tudo o que existe no universo já mostra que não tem Deus nenhum, né? Então, se você for analisar tudo que nós temos desde o universo, a própria cadeia alimentar, tudo não. Isso aí não quer dizer nada. Eu já tinha falado isso no outro debate que o Toshi estava participando. Isso não quer dizer nada. Nada. Isso não quer dizer
que exista e que nem existe um Deus, um universo. Tudo que existe. Do que nós temos em relação à nossa natureza, tudo aquilo que acontece em relação, por exemplo, às coisas ruins, ou seja lá, de catástrofes, ou mal que está no mundo e tudo mais, ela vai contradizer completamente qualquer tipo de versão de Deus criada aí pela galera. Não, qualquer tipo de versão não. Não. Tem o Deus mal, fiz um vídeo aqui esses dias aí, sobre a hipótese do Deus mal. Exatamente. Fiz um vídeo sobre isso. Alex O'Connor, mais um outro doutor lá, debatendo a questão. Pode ter hipótese, sim, de um Deus. E não é demiurgo, não. É de um cara mau. Um ser, uma entidade, um ente. Não, ele é mau. Ele não tá nem aí pra isso, não tá nem aí pra você. Ele é mau. Não é que ele é indiferente, ele é mau. Ele quer ver isso, ele quer ver onde dá. Ele cria essas brincadeiras isoladas, incomunicáveis umas com as outras, que lembre-se disso, incomunicáveis. Ainda que você enxergue exoplanetas, eles estão totalmente milhões de anos-luz distantes de nós. E como nós estamos enxergando, de fato, nos telescópios a luz, sempre estamos olhando para o passado, sempre estamos olhando para o passado, beleza? Alguém que está distante de nós, 65 milhões de anos-luz, por exemplo. Está olhando 65 milhões de anos-luz do passado, que é o tempo que a luz demorou para sair daqui e chegar lá, e vice-versa. Então parece uma brincadeira de mau gosto. Então não, pode ser isso mesmo. O cara tá lá olhando e... Aí, às vezes ele acha que tá muito chato, dá uma mexida no jogo... Exatamente. Então, não prova não. Eu comentei, se Deus é onipotente, se ele é onisciente, se ele é todo bom, se ele é perfeito, se ele é longânimo, se ele é tudo isso, se ele é justo, se ele é misericordioso, e ele está em todo lugar, nada dessas coisas que eu acabei de falar deveriam existir. Muito bom debate! Deram mole, a Aristoxia atropelando aí, os caras dando mole aí. Vamos agora, então, ler os comentários, que é a parte que a gente gosta de fazer, né? Vamos lá. Toshio tem uma parcela de razão em sua posição. Foi crente por, no mínimo, 20 anos e nunca viu, sentiu ou constatou nada de sobrenatural divino. Se divindades existissem e quisessem contato, 20 anos não seria o suficiente? Ó, tem um bom ponto aqui, ó. Da perspectiva... apresentada, ele tem um bom ponto do ponto de vista da experiência pessoal. Exatamente. Deus é poderoso, mas precisa de 5 crentelhos para fazerem sua defesa. E um deles ainda usa... Ah, poxa, não fala assim não. Ele não precisa de nada. Olha aí, ó, pegou, o ateu acelerou aqui, ó. Nem existe. Alguém lúcido aqui. Eita. O cristão foi totalmente destruído. Eu falei, o Toshio atropelou. Eu já tinha visto que isso ia acontecer ao longo desse debate. Esse comportamento de vencer o debate do Jadson é o que afasta cada vez mais os ateus da religião. O cara é doido, né? Venci. Eu venci. Obrigado pela oportunidade de participar. Apologeta Diego Fernandes, olha, ele participou. Quem é o Diego Fernandes ali? A lógica, não queremos saber de lógica, segue o debate. Se Deus existisse mesmo, ele não precisa de advogados para... Eu já falei isso aqui, né? A divindade que se defenda. Já falei isso aqui diversas vezes. Deus, o Deus abraâmico, definido como absolutamente perfeito, onipotente, onisciente, onipresente e onibenevolente, é por si só, em suas definições, um gigantesco paradoxo lógico incompatível com o estado do universo que percebemos. Além disso, suas definições e propriedades vivem sendo alteradas no tempo à medida que nossos conhecimentos científicos avançam e fecham as lacunas onde as religiões costumam colocá-lo. O que por si só invalida toda e qualquer tentativa científica
de evidenciá-lo. Vou curtir aqui. Deus é um ser real? Que groselha! Tão real quanto o ET Bilu. Que isso? Com certeza, caso esse tal Deus existisse, certamente todas as pessoas o viriam e saberiam. Ai, rapaz, não. Porque se manifestaria a todos em todo o mundo. Primeiramente, o conceito de Deus não é uma variável que possa ser testada. Concordo. Não existe meio prático para comprovar sua existência. Eu concordo. Então pode esquecer qualquer comprovação científica, tecnológica, empírica. Está além da ciência. Calma. Agora eu digo para você, calma. Você usou demais, calma. A maioria dos crentes em Deus afirmam sentir sua presença ou ter testemunhado suas obras e seus movimentos. A psicologia da religião explica muita coisa. É a crença deles. Algumas são mais sensatas, outras mais ignorantes e usam esse meio como fonte de renda. E acelerou. Mas isso é outro assunto. Vou curtir aqui. Eu gostei do comentário. Gostei do comentário. Deus não tem dever nenhum. Foi o que falou o crente. Eita. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não sigo Deus. E botou ali bem caixa alta. Porque ele não tem o dever de proteger as pessoas, mesmo quando elas pedem por meio de orações. Aí a galera vai entrar que é a vontade de Deus, né? Aí cria-se pressuposto, a vontade permissiva, determinação. Ih, rapaz, vontade secundária. Aí vira uma salada, né? Mas ele vai ajudá-las depois da morte, na nossa vida de fato. Infelizmente, é assim, moça. Deus vai ajudar todos que peçam ajuda a ele. Deus não vai ajudar. Às vezes, mesmo precisando de ajuda, somos nós mesmos que precisamos resolver e não um ser superior divino. Deus está acima de conceitos humanos como bem, mal e neutro. Vou curtir seu comentário. Mesmo supostamente ele tê-las criado sem que elas pedissem para nascer, isso incluindo crianças que passam por abusos, agressões e morrem precocemente. Incluindo também todo o sofrimento envolvido em lugares precários, como África, por exemplo. O Brasil também, né? Tem mais comentários aqui, comentários interessantes, engraçados. A galera está raciocinando, pensando, debatendo, discutindo. E é assim que tem que ser. Temos que pensar de maneira crítica, analítica. Temos que observar o que está sendo dito, todas as propostas, fazermos a síntese de tudo isso para que possamos tomar sempre a melhor decisão no que diz respeito, de maneira individual, às nossas vidas. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui no seu canal favorito, ou Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, para mim está tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.